Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. Depois de uma reunião na manhã desta segunda-feira do Fórum Nacional de Governadores, o grupo solicitou uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro com o alegado objetivo de baixar a temperatura da crise entre os poderes, agravada nos últimos dias com os ataques do STF à liberdade. O governador do Piauí, petista do Piauí, Wellington Dias, afirmou que pretende conversar diretamente com o presidente da República. Além do pedido de reunião com Bolsonaro, o Fórum de Governadores decidiu encaminhar convites para os chefes dos demais poderes. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal. No último dia 5 de agosto, Fux cancelou unilateralmente uma reunião entre poderes. Durante a reunião de hoje, houve resistência da parte de alguns governadores a adotarem uma postura de maior confronto com Bolsonaro, segundo alguns presentes no evento. No encontro, Dória foi o defensor da elaboração de uma carta contra Bolsonaro. Uma parte dos presentes, no entanto, argumentou que a medida apenas serviria para acirrar os ânimos. O nosso primeiro destaque desta segunda-feira, e a gente vai direto a Brasília. José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. Pois é, os governadores não fizeram o que queriam. Muito boa noite, Vitor. Boa noite, Bruna. Boa noite, Fiuza. Aliás, o Fiuza que está ainda de férias, né? Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Olha, Vitor, o que acontece é o seguinte. Os governadores pretendiam fazer um acordo ali para constranger o presidente Jair Bolsonaro e, evidentemente, já disputar 2022. É uma ação política de governadores que tentam ali ficar do lado do Supremo Tribunal Federal numa hipotética disputa entre o presidente e o Supremo. Isso não é verdade, isso não existe. O que há são críticas, o que há por parte do presidente Jair Bolsonaro é um direcionamento a ministros do Supremo Tribunal Federal que estão, segundo o presidente, extrapolando das suas funções. Foi por isso mesmo que o presidente Jair Bolsonaro representou no Senado Federal, né, um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes e disse hoje que ainda não desistiu e existe a possibilidade de outro pedido de impeachment agora contra o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso. Então, esse é o quadro. Os governadores já tinham marcado esta reunião do Fórum Nacional de Governadores, né? A reunião marcada para Brasília, mas muitos governadores participaram da reunião de forma remota. 2 governadores de Tocantins e do Amazonas não aceitaram nem participar desta reunião. É uma reunião importante, são representantes, sim, dos estados, mas a pauta é que está errada. Quem traduz muito bem isso é o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Ele diz que foi eleito para resolver os problemas de Minas Gerais e não exatamente para criar confusão, ou seja, discutir e fazer disputa com o governo federal ou com o Supremo Tribunal Federal, ou seja, governador governa o Estado. Brigar com o poder central não é bom, não é uma boa prática, não é uma boa política para nenhum governador. E aí não houve ali, que era o objetivo inicial do governador do Piauí, que é o coordenador do fórum, né, o Wellington Dias, de uma carta ficando do lado do Supremo, questionando o presidente Jair Bolsonaro. E quando esses governadores que defendiam a carta viram que iam perder, decidiram então pedir esta reunião com o presidente Jair Bolsonaro, que não está marcada. Eu não sei ainda se o presidente vai atender os governadores. O ideal é que atendessem representantes de governadores e falassem sobre pauta. A agenda do presidente é muito cheia para se perder em detalhes, né? E lá nessa reunião houve outros debates, como, por exemplo, a economia, sobre assuntos dos governos estaduais, né? Ainda a pandemia, mas principalmente sobre as polícias militares estaduais. Elas são constitucionalizadas e, pela própria Constituição, o comandante da Polícia Militar é o governador. Este caso aí de São Paulo, né, onde o governador João Dória tenta fazer uma censura na Polícia Militar entre os cidadãos que fazem parte da Polícia Militar, isto acabou acendendo em outros governadores, em outros estados ali, vamos dizer, o medo ou a possibilidade das polícias militares se voltarem contra decisões dos governadores. Veja bem, um governador ele não é eleito como um ditador do Estado, ele é eleito para exercer suas funções
constitucionais. Não há o que temer se as decisões dos governadores são dentro da lei e são constitucionais. Não há esse medo das polícias militares dos estados se aliarem ao presidente Jair Bolsonaro. Isso não existe. Foi o grande debate lá na reunião de governadores, viu, Vitor? Aí daqui a pouquinho a gente fala mais, inclusive, dessa questão que você mencionou, Zé, desse embate aí entre grupos de policiais e governadores. A gente fala disso ainda hoje aqui no programa. Antes, a sua análise, Ana, sobre esse pedido dos governadores por uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro, essa proposta aí do governador de São Paulo, João Dória, de elaborar uma carta contra o presidente. Como é que você está vendo esse cenário todo, Ana? Boa tarde para você. Boa noite para vocês aí no Brasil. Vitor, Bruna, Zé, nosso mestre Augusto, preparando aí para o Direto ao Ponto, e nosso parceiro Fiuza, que está de férias, e obviamente nossa audiência aí maravilhosa. Vitor, fica muito claro, né, que essa crise ela tem apenas um culpado, o STF, e a gente sabe muito bem que essa crise não vem de agora e que agora atingiu um ponto de ebulição. A nação acompanha aí de olhos bem abertos já há algum tempo as inconstitucionalidades do STF, e o presidente Bolsonaro fez o que a população, o que a sociedade de bem esperava. A gente não aguenta mais, como a gente vem repetindo aqui, a gente não aguenta mais ver a nossa Constituição sendo vilipendiada semanalmente e nada é feito. Tivemos uma prova de fogo, podemos dizer assim, quando o deputado Daniel Silveira foi preso, aí uma prisão de ofício por parte do STF, atropelando mais uma vez aí não apenas a Constituição, né, já que os parlamentares são protegidos pelo artigo 53, mas também o próprio regimento da casa, da Câmara, uma das nossas casas legislativas. Então, veio essa prova de fogo, veio a votação ali em plenário se deveriam manter a prisão do deputado Daniel Silveira. O brasileiro deu aquele respiro, acho que agora vai, o nosso sistema de pesos, balance and checks, né? Pesos e contrapesos aí do Brasil vai funcionar, e não funcionou. A Câmara ficou de joelhos para esse STF. Mais uma vez a gente fala tanto aqui que é necessário a gente começar a colocar a PEC do foro privilegiado no nosso radar num futuro muito próximo, senão vai ficar sempre assim, as câmaras legislativas sentadas no colo do STF, o STF sentado no colo das câmaras do Senado, né, que aí não vai nunca colocar em plenário um julgamento aí, uma atenção maior em relação a impeachments importantes, principalmente do ministro Alexandre de Moraes, que vem sendo aí o guardião das inconstitucionalidades, né? E não da nossa Suprema Corte. Então, visto isso, acho que agora a oposição, de repente, possa estar começando a sentir a pressão, os governadores também sentindo a pressão, né? Porque a esquerda não tem as ruas, não tem as redes sociais, não tem o povo aí clamando exatamente o respeito à nossa Constituição. A gente vê pelo andar aí do ex-presidente Lula e ex-presidiário Lula no Nordeste, ruas esvaziadas, ninguém participando dos seus comícios. Ele até gravou um vídeo dizendo que nós não queremos aí causar nenhuma aglomeração por causa da Covid, mas a gente sabe muito bem que ele não consegue mais juntar multidões como o presidente Jair Bolsonaro junta agora, seja em motociata, seja em carreata, enfim, manifestações também. E agora vem essa manifestação aí de 7 de setembro, que eu acho que não é nem uma manifestação de apoio ao presidente, viu, Vitor? Eu acho que é uma manifestação de apoio à nossa Constituição, ao respeito pelas nossas cores, pela nossa Constituição. O povo cansou de verdade dessa Constituição aí, da maneira como está estabelecido o Supremo Tribunal Federal. E para finalizar meu primeiro comentário, Vitor, a gente vê que essa movimentação desses governadores aí, eu acho, sentindo a pressão, isso vem muito também do movimento paralelo da necessidade de calar as redes, né? Porque hoje não há mais o monopólio da informação. As grandes redes, os grandes veículos, eles não têm mais o monopólio da informação. O que quer que eles coloquem ali, o brasileiro
era obrigado a acreditar e não tinha como checar. Hoje não acontece mais isso, né? Hoje tudo é checado em questão de segundos, em questão de minutos, na palma da mão de todo mundo. Daí a necessidade dessa avançada do próprio Supremo Tribunal Federal de calar exatamente a população que anda funcionando como as verdadeiras agências de checagem e checando as falácias que esses governadores e esses ministros andam espalhando por aí. Queremos ouvi-la também, Bruna Torlai. Que bom tê-la aqui mais uma vez. Bruna, boa noite. Boa noite, Vitor, Zé Maria, Ana, um prazer estar aqui com vocês novamente. Olha, eu acho que primeiro vale uma notinha aí sobre essa atitude do governador João Dória, né, que agora já está explícito que ele é o nome, será o nome da tal da terceira via. E é muito engraçado, né, ele querer defender a ideia de escrever uma carta contra Bolsonaro numa reunião em que supostamente se decide pedir um encontro para se pacificar uma situação. Você não pacifica nada, né, evidentemente escrevendo uma carta contra. O que o Dória está pretendendo fazer é mostrar força, uma vez que ele virá com tudo, tentando ganhar espaço nas eleições do ano que vem. A gente vê, inclusive, muitos cabos eleitorais aí de João Dória, que são, digamos, os porta-vozes da terceira via, em vários setores da mídia, da imprensa, e todos eles insistem muito em que Bolsonaro é um covarde, que Bolsonaro é um fraco. Esse é o discurso, essa será a narrativa, né, dos cabos eleitorais do João Dória, que o Brasil precisa de alguém forte, que o Bolsonaro é fraco e que o Bolsonaro... Então, essa é a narrativa, e esse gesto de querer escrever uma carta contra Bolsonaro seria mais um elemento da propaganda, do marketing político do Dória, né, que já está em pré-campanha, para justamente confrontar a sua capacidade, sua força com a do presidente. É assim que ele já está dando os primeiros sinais de como ele vai trabalhar, e ele, de fato, já o fez nessa reunião, né? Mas, como a gente acabou de discutir no 3 em 1, na verdade, essa reunião, essa conversa dos governadores, ela é simplesmente em defesa do status quo, tá? Não é absolutamente nada em favor da democracia, porque o problema é que o povo brasileiro está começando a entender que democracia, sendo poder distribuído, ele tem que participar de alguma maneira, e o povo está cansando de ser aquele coadjuvante chamado para ser usado como pano de chão e apertar 2 botõezinhos a cada 2 anos, né? O povo não quer mais isso aí. O povo está entendendo que ele tem alguns meios para colocar uma democracia que está em aparelhos, né? Está respirando por aparelhos, em ordem novamente. Porque o que acontece é que qualquer quadro político, ele é consequência de um acordo, de um consenso de uma sociedade. Só que há pessoas que são os agentes, né? Aqueles que mantêm esse consenso funcionando por meio das instituições, de cargos, da representatividade, ou de cargo executivo, ou de cargo legislativo, enfim, de toda essa máquina. A partir do momento das pessoas, das lideranças que estão nessa máquina, a partir do momento em que eles deixam de cumprir o seu papel, quem falará para eles que é preciso corrigir o mau funcionamento da democracia? Ué, quem, senão o próprio povo? Deveria falar nas próprias eleições. A eleição seria esse mecanismo para o povo controlar o funcionamento da própria democracia. Só que as eleições no Brasil, elas são regidas por um conjunto de regras que impossibilita a renovação política, impossibilita a renovação no Congresso. A gente não tem esse sistema proporcional, inviabiliza uma renovação real, já que 27 pessoas chegam lá por voto e o resto chega lá arrastado, né? Então, a gente não tem representatividade. Não tendo representatividade, o povo, a sociedade, precisa manifestar que o seu consenso está sendo atacado por aqueles que deveriam protegê-lo, e a maneira que está encontrando isso é pressionando cada vez mais, né? E é dessa pressão que muitos dos atores, dos despachantes, digamos assim, do status quo, estão com medo nesse momento, né? Muita gente acha que, não, mas o Brasil tem outros problemas, a economia, isso, aquilo, vamos ver os problemas cotidianos, tá? Mas todos os problemas cotidianos são consequência do nosso grande problema. O nosso grande problema é político. O Brasil é um território extraordinário, produz alimento, alimenta parte significativa do planeta, tem uma economia que funciona, a gente teve pandemia, a gente está vendo a recuperação, as pessoas são criativas, é um povo empreendedor, é um povo que se vira, é um povo que trabalha, né? Então, é um povo pacífico, que não quer baderna, E aí a gente tem um problema real. Qual que é o problema real? Político. A gente tem que fazer uma reforma política. Enquanto ela não for feita, a gente vai continuar tendo essa série de consequências
frutos desse problema principal. Então, talvez, justamente porque a sociedade está cada vez mais se dando conta de que o problema principal do Brasil é uma política completamente equivocada e pessoas que estão ali ocupando cargos não para fazer valer a ideia de democracia e sim para pervertê-la, é justamente por isso que a gente está chegando a esse ponto de acirramento, né? Na verdade, esse é o problema, né? As crises, como o Gilmar Mendes falou que o presidente fabrica crises, e essas crises fabricadas não tem fabricação nenhuma aí não. O problema é o seguinte, isso tudo que eu descrevi, na verdade, só poderia gerar crises a partir do momento em que o povo acorda e fala: o que é que vocês estão fazendo conosco? Onde é que vocês estão jogando o consenso da sociedade de ter aqui uma democracia? Vocês estão nos apunhalando pelas costas. Então, é isso que está acontecendo hoje. E é disso que muitos dos governadores que trabalham para si próprios e não em favor do bem comum têm medo hoje.